Ó Deus querido, amado Pai, realmente foi a melhor escolha que nós fizemos. Agora, com orgulho, falamos, eu sou crente, uma nova criatura. Não nos envergonhamos de dizer, eu sou crente, eu sou um cristão, lavado e remido no teu sangue, poderosamente abençoados. Nós somos pessoas poderosas. Aliás, a tua palavra diz que nós somos as pessoas mais poderosas do mundo. O mundo aí fora pode até não entender isso, não achar assim, não pensar assim, mas nós somos as pessoas mais poderosas do mundo. E tudo porque temos o Senhor na nossa vida. Obrigado, meu Deus. Muito obrigada. Perdoa as nossas falhas, pecados e erros. Tudo que nós falamos, pensamos, fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Perdoa as nossas fraquezas e erros. Passa do Teu sangue, meu Deus, sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, sobre corpo, alma e espírito. Sobre todas as vidas que aqui estão. Sobre todos nós, sobre todo o Ministério Mudança de Vida, todos os nossos templos, todo o nosso povo, em todo lugar. Que o Senhor possa visitar cada coração, cada pessoa. E que a palavra que vai ser pregada hoje possa ser, meu Deus, levada da forma a inspirar a mudanças, e que todos sejam movidos por essa mensagem, porque a única coisa capaz de mudar a vida de uma pessoa é a tua palavra. Nada mais pode mudar a vida de uma pessoa, somente a sua palavra. Se uma pessoa não mudar por intermédio da sua palavra, ela não tem como mudar. Não existe uma mudança eficaz. Mudanças na carne têm duração de 15 dias no máximo, mas mudanças no espírito, elas são eternas. E a gente só muda realmente por intermédio da sua palavra. Só a sua palavra tem o poder de nos mudar. Por isso que, se uma pessoa quiser realmente ser uma outra pessoa, ela precisa ouvir e receber a sua mensagem, a sua palavra. Cubra todos com teu sangue. Abra mentes, e que a tua mensagem entre de forma reveladora, que seja revelada. Ou seja, que cada um entenda para si, lá no seu íntimo, exatamente o que o Senhor está requerendo. Que não fique uma sombra de dúvida sequer. Que todos entendam profundamente, perfeitamente, claramente. Às vezes a pessoa está ouvindo e ela não está conseguindo assimilar, e eu oro para que todos assimilem. Para que não estejam, que nenhum, apenas, que estejam em corpo, mas em espírito. Que derramem o seu espírito na tua presença. Que rasguem o coração. Senhor, se há alguma divisão, algo que pode causar divisão, perdoa-nos. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre a reunião, sobre o nosso povo, e que nós possamos ter grande progresso nesse trabalho de hoje. Um avanço importantíssimo. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós. A inveja, o orgulho, a maldade, as pragas, rituais malignos, maldições, sejam quais forem, eu destruo em nome de Jesus. Todas as obras do inferno, todas as atuações diabólicas, eu repreendo em nome de Jesus. Sono, apatia, preguiça, um coração fechado, orgulhoso, mente dispersa, seja o que for que o mal queira usar para roubar a igreja, para roubar o teu povo, eu repreendo em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. O teu sangue tem poder sobre todo o Ministério Mudança de Vida e sobre tudo que vamos fazer aqui. Assuma o controle deste trabalho, dessa reunião. E se manifesta com poder. Nós precisamos totalmente do Senhor. Aliás, nós estamos aqui por sua causa. É o que nos fez levantar e chegar até aqui. Não tem outro motivo. O Senhor é a causa, né? É o motivo de estarmos aqui. Nós chamamos muito. E eu peço a tua presença, o teu poder sobre nós. Que o Senhor fale poderosamente aos corações
e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira que entrou, mas que todos sofram uma transformação poderosíssima, que vivam milagres, que possam ouvir a sua voz e serem modificadas por intermédio da sua palavra. Obrigada por tudo, pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, por uma oportunidade como essa, que é única. Eu não sei se terei amanhã, mas eu tenho hoje, estou fazendo a coisa certa, junto com cada um. E aproveitem ao máximo, como nós ainda vamos falar hoje, ler hoje. Cada oportunidade, essa é uma oportunidade única, e porque eu não posso contar com amanhã. Com ontem não tenho mais. Ontem eu não tenho. Ontem já foi, não tenho mais. Também não posso contar com amanhã. Eu só tenho hoje. Então é hoje. Hoje é a minha chance, a minha oportunidade, que eu tenho que agarrar para dar os passos certos e fazer o que é preciso. Nós te amamos muito, te glorificamos por tudo e pedimos a sua presença, porque só tem sentido estarmos aqui se o Senhor estiver aqui. Obrigada, Deus. Amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: obediência é igual a poder. Quando você obedece, você tem poder. Obediência é igual a poder. Você tem poder quando você obedece. Às vezes, as pessoas perguntam: mas por que eu tenho que fazer isso? Simplesmente para obedecer a Deus. Por que devo fazer isso? Para obedecer a Deus. Eu creio que nós precisamos chegar nesse entendimento definitivo. Por que devo fazer tal coisa? Para obedecer a Deus. Não importa, não pode mais importar nada, nenhum argumento. Mas, por que devo fazer isso? Para obedecer a Deus. Porque está escrito que eu devo fazer. Se está escrito que eu devo fazer, então eu devo fazer. Ponto. Nós já falamos aqui sobre fortalezas, e existe uma fortaleza mental que ainda não foi demolida na vida de algumas pessoas. Fortaleza é um tipo de pensamento, é uma linha de pensamento que a pessoa tem, foi estabelecida, está enraizada, e ela não entende que aquilo contrasta, bate de frente com a palavra. É uma linha de pensamento contrária à palavra. Se tornou uma fortaleza porque ela não consegue se livrar, mas não consegue se livrar porque ela não se prepara através da palavra. Então, muitos ainda não demoliram essa, que é difícil demais. E quando nós falamos de perdão, por exemplo, que é o assunto que nós vamos tratar hoje, logo é possível detectar aqueles que têm essa fortaleza mental, que não foi demolida. Porque a frase já sai: ah, mas isso é muito difícil. Não, mas é que, assim, é que você não sabe.
Não, você não sabe, porque se você soubesse, você me entenderia e tal. Acontece que, quando nós vamos crescendo em Deus, não tem mais o que entender. Tem o que fazer. Lá dentro eu já entendi que se eu quiser ser uma pessoa poderosa, bem-sucedida, abençoada, eu terei que obedecer. Eu vou ter que obedecer. Porque obediência é igual a poder. Eu não vou ter poder se eu não obedecer. Eu lamento muito. Por que eu luto tanto para fazer as pessoas entenderem isso? Porque eu vejo que dentro do cristianismo, essa fé customizada que está aí, as pessoas fazem tantas coisas em busca de uma cura, de uma libertação, de uma vitória, e para serem vitoriosas, sendo que, na verdade, tudo o que elas precisam fazer é obedecer. Elas precisam obedecer. Elas precisam obedecer a Deus, porque a obediência é igual a poder. Quando eu obedeço, eu me torno uma pessoa poderosa. Se eu não obedeço, eu não vou ter poder. Poder para vencer, poder sobre o mal, poder para viver os milagres que o Senhor tem para mim, poder. A obediência me dá poder. Me transforma numa pessoa poderosa. Então, a fortaleza, que é difícil demais na cabeça, na vida de algumas pessoas, ainda não foi demolida. O diabo, ao longo da vida, ao longo da nossa vida, nós vamos adquirindo hábitos, inclusive o hábito de pensar de uma determinada forma, inclusive de pensar e falar. Então, alguns já usam muito isso. Não, mas isso é muito difícil. Porque já dentro da pessoa, quando ela ouve algo, ela já vem, não, isso eu não vou conseguir. Isso é muito difícil, é uma fortaleza que precisa ser derrubada, demolida. Você precisa demolir essa fortaleza mental que está lá. Derrubar isso. Porque isso vai te impedir de ir além e viver a glória de Deus, experimentar mais do poder de Deus. Então, por que eu devo obedecer? Porque está escrito. Por que eu devo fazer isso? Porque a Bíblia manda você fazer. Mas por que eu devo fazer isso? Para agradar a Deus. Simples. Por que devo fazer isso? Para agradar a Deus. Às vezes as pessoas elas ficam presas num único ponto. Não, mas por que eu devo fazer? Para agradar a Deus. Quer um motivo maior do que esse, melhor, que motive uma pessoa? Quer um motivo melhor para você fazer o que é certo? Agradar a Deus. Porque se você agradar a Deus, daí para diante você pode esperar só o melhor. Deus não quer tirar nada de nós. Deus não quer tirar a diversão de nós, ou nos ferir, ou nos colocar numa situação de dor, ou nos humilhar, aquela coisa que aquilo não. Não é esse o objetivo de Deus. Ele não quer tirar nada de você, Ele quer te dar. Mas, como eu falei ainda domingo passado, antes de ganhos, nós temos perdas, porque algumas coisas que você hoje está tão apegado, você vai ter uma dificuldade para abrir mão. Principalmente uma forma de pensar, uma linha de pensamento que já está lá enraizada. E nós precisamos ter essa disposição de mudar. Porque Deus nos chama para isso, para mudar. Igual a gente cantou. Ele nos chama para mudar.
E para entendermos que Ele espera que cada um entenda exatamente isso. Eu não quero tirar nada de você, eu quero te dar. Só que eu não vou poder dar nada para você se você não estiver em conformidade com a minha palavra. As pessoas dizem assim, não, eu não consigo fazer isso. Uma fortaleza mental. Mas a maioria que diz que é difícil demais, que não consegue, elas dizem isso porque elas nunca pararam para preparar a mente para obedecer. Então, quando você lê o que está escrito, não é à toa que você lê em Josué, medite na palavra dia e noite para você conseguir obedecer. Então, como é que a gente prepara a nossa mente? Ouvindo a palavra. Então, eu levanto, eu oro a Deus, eu leio a palavra, eu preparei a minha mente. Igual aqui, você está ouvindo a palavra, a sua mente está sendo preparada para obedecer a Deus, para vencer, para se tornar uma pessoa, para você se tornar uma pessoa poderosa. Então, se você tiver esse envolvimento contínuo, preparando a sua mente, você vai ser capaz de fazer o que a palavra manda. Então, alguém diz assim, não, o meu chefe é insuportável. Todo mundo vê assim. Mas você não é todo mundo. Não, bispo, você não sabe, o meu chefe é insuportável. Mas você não pode agir assim. Você não pode guardar nada contra ele. Você não pode guardar nada contra ninguém. Mas como eu não posso? Porque a Bíblia diz que você não pode. E se a Bíblia diz que você não pode, você não pode. Você é diferente. O escritório inteiro odeia esse chefe, se reúne para falar mal, amaldiçoar, fazer piadinhas dele. Você não está no meio. Os parentes se reúnem para falar daquele parente tal que só dá problema. Você não está no meio. Você não está no meio. Você não está no meio da contenda, no meio da crítica, da zombaria, das piadas. Você não está. Mas por que, bispo? Porque a Bíblia diz que você não pode estar. Mas todo mundo faz, você não é todo mundo. Então, você não pode fazer. Você não deve fazer. Não, mas é muito difícil. Te falei da fortaleza que você tem que demolir, isso é uma fortaleza. Tanto é que sai a frase, então você vai ter que eliminar. Demolindo essa fortaleza daqui para frente, ao invés de dizer, é difícil demais, não. Eu vou preparar a minha mente através da palavra, eu posso fazer. Não, mas a minha mãe é uma pessoa muito difícil. Mas o meu pai é muito difícil. Meu irmão é muito difícil. Todo mundo é muito difícil. Eu vou usar uma frase que a palavra de Deus nos ensina e que a maioria, ao ouvir, agora já de cara não vai entrar. Mas se você quiser ser uma pessoa poderosa, você vai investir nisso. A Bíblia nos ensina a nos adaptarmos às pessoas. A nos adaptarmos às pessoas. Então, você não gosta de ser contrariado porque você não aceita um jeito diferente, se adaptar àquela pessoa. Então, quando você se depara com algo que é diferente de você, e aquilo vem de encontro, e você é contrariado em alguma coisa, você não gosta, você se fecha. Pelo menos um grande número é assim, de pessoas. E a Bíblia manda você começar a se adaptar. É diferente, mas você pode sobreviver a isso, você pode passar por isso, com equilíbrio, com maturidade. Inclusive, quem não ouviu a palavra de quarta-feira, eu peço que volte a ouvir. Ou que ouça, aliás, volte a ouvir. Quem já ouviu, que volte a ouvir. Quem não ouviu, que ouça. Creio que ela vai ajudar muito com essa. Com essa aqui. Porque, exatamente, cada mensagem,
ela vem na sua vida ela vai te modelando, né? Porque você é argila, então você vai sendo moldado. É o barro. E cada palavra vai te levando mais perto daquilo que Deus quer de você. Essa é a ideia. A palavra é que nos transforma. Então, se você pega cada mensagem que você recebe, você deixa ela entrar, você está preparando a sua mente, o seu coração, para viver daquela maneira. Por que algumas pessoas ainda não vivem de acordo com a palavra? Porque elas escutam, elas não estão ouvindo, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E elas dizem, não, mas eu sei o que está escrito. Mas eu já falei isso várias vezes, eu creio que algumas pessoas, elas dizem que sabem, mas elas precisam saber que sabem, porque a ideia que dá é que esse saber ainda não aconteceu realmente. Ainda não há um entendimento revelado lá dentro. Isso ainda não aconteceu. Vamos para Marcos 11. Nos leia do 22 ao 26. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Até aqui, quando nós lemos esses 3 versículos, aqui 22, 23, 24, levanta a nossa fé de uma forma extraordinária. Você se levanta e começa a dizer, uau, eu vou liberar minha fé, eu vou agir a minha fé, e as montanhas serão movidas, todas as montanhas da minha vida, todos esses problemas que representam montanhas da minha vida, serão tirados do meu caminho, e eu serei tão bem-sucedido, e serei feliz, e etc. Só que essa palavra, ela não termina aqui, ela tem uma continuidade, que dá o encaixe perfeito. Porque o que acontece com alguns? Eles estão anulando a fé que está sendo liberada. Estão inutilizando. Estão impedindo esta fé de frutificar em poder. Por causa disso aqui. E quando estiverem, a continuidade, assim sucederá. E quando estiverem orando, aqui, ó, tudo que vocês, ó, o 24, por favor. Portanto, lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. E quando então estiverem nesta oração, fazendo esta oração, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, se tiverem alguma coisa contra alguém, diga comigo, se tiver alguma coisa, diga qualquer coisa, alguma coisa, qualquer coisa, contra alguém. Qualquer coisa. Alguma coisa. Alguma. Não, isso é muito pequenininho. Alguma coisa. Não, mas isso é uma coisa... Qualquer coisa. A palavra não é minha. A palavra é de Deus. Quando você tiver alguma coisa. Qualquer coisa. Eu estou repetindo o que eu quero que entre. Alguma coisa, qualquer coisa. Contra alguém, perdoem-no,
para que também o Pai Celestial o perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Deixa eu ler esse versículo na amplificada clássica, o 25, 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai e deixai de lado. Comigo, esqueça. Liberte-se. Para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas próprias falhas e deficiências e deixe-as de lado. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas falhas e deficiências. Atualizada. Sempre que você for orar, se tiver algo contra alguém, perdoe. Deixe a questão de lado, deixe-a ir. Deixa passar, diga, deixa passar. Para que o vosso Pai que está nos céus também vos perdoe as vossas transgressões e erros contra ele e outros. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas transgressões. Em Mateus 5, 23 a 24, diz assim, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Então, vamos lá. Algumas pessoas dizem, mas eu tenho liberado a minha fé. Mas eu tenho agido a fé. E eu estou dizimando, e eu estou dizimando, e eu estou ofertando, e eu estou liberando a minha fé. Mas, se você tiver algo contra alguém, você está impedindo a sua fé de fluir. Se você tiver algo contra alguém, você está anulando a sua fé. Você age a fé, está certo, está tudo certo. Você age a fé, você diz que crê, você declara, você dá passos de fé, você dizima, você oferta, você faz isso, você faz aquilo. Mas existe uma situação que é capaz de anular tudo isso. Eu creio que o fundamento da nossa caminhada cristã é receber o perdão de Deus e perdoar as pessoas. Eu creio que é receber o perdão de Deus e perdoar as pessoas. É um fundamento da nossa caminhada. Um fundamento. Porque se você deixar isso passar, se você não perdoa, você não recebe o perdão. E então você pergunta, por que a minha vida não vai? Eu estou fazendo tudo que eu estou ouvindo que eu devo fazer, eu estou fazendo isso, eu estou evangelizando, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou dando passos de fé, eu estou ajudando as pessoas, eu estou até fazendo a obra já, mas por que algo travou? Está travada essa área da minha vida não está indo. Eu sei que muitos vivem isso. E Deus vem e fala o seu coração. Sabe o que tem acontecido com muita gente? Não é falta de Deus falar o coração delas. É falta delas ouvirem a Deus. Porque algumas já ouviram de Deus, Deus já falou ao coração delas. Você está anulando a sua fé. Talvez não com essa expressão não foi usada. Mas houve um entendimento da sua parte. Você está fazendo tanto, mas você está deixando algo que é muito importante. Na palavra de Deus é tudo. Como você se relaciona com as pessoas, tem todo o peso para Deus.
o que você guarda delas. Lembre-se das suas intenções e motivações. Houve um tempo na minha vida, há muitos anos, que eu primeiro que intenções e motivações, eu não tinha essa revelação. Então, eu fazia as coisas, mas eu não sabia que as intenções e motivações tinham peso para Deus. Então, eu não me importava por que eu estava fazendo, mas sim o que eu estava fazendo. Eu achava que o que eu estava fazendo era bom e pronto. E não é assim. Deus não olha o que eu estou fazendo, mas por que eu estou fazendo. E uma outra coisa também. Hoje, eu posso magoar alguém? Naturalmente que posso. Mas jamais propositalmente, intencionalmente. Jamais. Lá dentro de mim, eu tenho essa intenção, esse propósito. Eu vou falar isso aqui porque eu quero espetar, eu quero cutucar, eu quero enfiar o dedo na ferida dessa pessoa, eu quero dar uma indireta para ela. Eu quero realmente feri-la. Não. Eu falo isso diante do meu Deus nesse altar. Isso não. Mas eu posso ferir. Eu posso ferir uma pessoa. Naturalmente que eu posso, porque ela pode não estar preparada para ouvir algo. Claro que, como eu falei, na quarta, eu repito, isso é um problema que ela vai ter que resolver. Não é um problema meu, é um problema dela. É um problema dela. Só que aí vem para o meu lado. Alguém também, sem a intenção, pode me ferir. Então, aí o problema não é dela, o problema é meu. Sendo assim, eu tenho que ter a capacidade de perdoar as pessoas e o tempo todo decidir no meu coração que ela não teve a intenção de me magoar. Ela não teve a intenção de me magoar. Como eu ouvi uma vez de alguém que tinha sido assim, esmagado por alguém, e a pessoa ouviu de Deus, e ela usou uma expressão, aliás, ela vinha sendo bastante difamada e etc., e ela usou uma expressão muito forte: eu decido fingir que nada aconteceu. Isso é poderoso, isso torna você poderoso, poderosa. Se você quer ser uma pessoa poderosa, esse é o caminho. Esse é o caminho, não tem outro. Então, já que você quer, não, mas tem um plano B, uma outra opção? Não tem também. Você só tem um jeito. Ou pega esse, ou fica talvez uma vida inteira trocando a sua paz, ficando com orgulho ao invés da paz, e guardando a sua forma de pensar e sustentando uma visão, porque é assim que eu quero, assim que eu acho, assim, e vivendo sem vitória. Porque é o que eu vejo que acontece com muita gente. Elas não abrem mão de jeito nenhum daquilo que elas pensam, acham, é do meu jeito e acabou. Não quero ser contrariado, vai ser do meu jeito e acabou. Só que elas também não andam em vitória, ou andam, está ali no meio, entendeu? Não vai. Elas já não são mais as derrotadas, mas também estão longe de serem altamente vitoriosas. E todo mundo, se não, todos nós, podemos correr o risco de chegar nesse ponto da vida. Eu já não sou mais aquele fracasso que eu era antes, mas também estou longe de ser aquela pessoa que eu sonho ser. Ter aquela vida que eu sonho ser. Então, eu fico naquele meio. Eu sou o medíocre. Porque o medíocre, ele é o mediano, né? Ele está no meio. Ele não é mais o miserável, mas também ele não é aquela pessoa elevadíssima, bem-sucedida,
e que teve todas as suas realizações e avanços. E essa situação é o que mais amarra a vida das pessoas em um determinado lugar que elas não querem. Algumas pessoas estão no mesmo lugar, elas estão paradas no mesmo lugar em função disso. E elas perguntam, mas eu não sei mais o que fazer. Deus está te respondendo. Mas eu tenho dado passos de fé, eu isso e aquilo. Deus está lhe respondendo. Mas eu sou dizimista e ofertante, bispa. Eu acredito. Só que se você tem uma mágoa contra alguém, a Bíblia está dizendo que você vai investir o seu dinheiro, você está colocando ele lá, mas você não vai ter o retorno disso. Porque ela não será recebida. Não será recebido. Esse dinheiro, essa oferta. Ou seja, você tem que querer investir o seu dinheiro. Mas, se você guarda algo contra alguém, a Bíblia está dizendo, não eu. É a palavra de Deus, então tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa. Então, às vezes, nós pulamos versículos, porque nós não queremos. Esses aqui, por exemplo, são versículos que a gente, se puder, pula. Nós não queremos ler sobre isso. Eu sei, porque muitas vezes na minha vida eu pulei, não quero ler isso aqui, não quero. Eu sei o que eu estou dizendo. Para eu me submeter a algumas coisas, eu tive que, em algumas situações, ser moída. Porque, sendo muito franca com você, muitas vezes eu pulei partes e inclusive, achava que, na minha cabeça, não pode ser assim. Eu creio que Deus me entende, eu creio que Ele sabe das minhas razões. E, assim, eu não acho que Deus vai ignorar tudo que eu estou fazendo por causa disso. Não pode ser. E aí você vai se aprofundando na palavra de Deus, Ele te dá tempo para mudar. Deus é um Deus misericordioso, amoroso. Ele te dá tempo, Ele vai te ajudando nessa evolução. Aí chega num ponto que Ele diz, você já tem maturidade para entender o que eu estou falando. Eu posso até ter tolerado lá atrás, a sua condição espiritual ainda, o lugar em que você estava espiritualmente, talvez você ainda não tinha mente para entender. Agora você tem. Alguns também não tinham condições de entender a palavra, porque não recebiam a palavra, não recebiam o alimento, então não tinham como ficar forte. Agora você tem. E quando você recebe o que você precisa, Deus vai te dando tempo. Aí chega um ponto que Ele diz, fim, você tem condições de me obedecer. E é assim, se você não me obedecer, daqui você não passa. Você vai falar, bispa, Deus fala assim? Eu gostaria de dizer que não, mas Deus fala assim. Você, se não me obedecer, daqui você não passa. Eu sei que algumas pessoas estão num ponto que Deus está dizendo exatamente isso para elas. Se você não me obedecer, daqui você não passa. E o que o Senhor quer de mim? Eu quero obediência. Mas eu tenho te obedecido, Deus, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou em quase todos os cultos, eu estou fazendo a obra, mas você tem algo contra alguém. Ou contra algumas pessoas. Você ainda tem um comportamento em relação ao próximo que está errado, é contrário à palavra. Você é crítico, você é zombador, você faz piada, você fala com as pessoas, você se assenta à roda dos escarnecedores. Preste muita atenção, você jamais vai andar em vitória se você senta à roda de escarnecedores, se você apoia erro, se você está do lado de pessoas que estão cometendo coisas absurdas e você apoia aqueles erros, você apoia alguém contra o outro. Você acha que você vai ser bem-sucedido? Igual quantas vezes eu já vi pessoas em situações, elas, por exemplo, é amiga
de uma mulher que está tendo um caso com um homem, seja ela casada ou ele casado, alguma coisa, e essa amiga está dando apoio nisso. Eu sou sua amiga, mas não apoio seus erros. Então, eu não vou apoiar isso aqui. Isso está errado. Está errado isso aqui. Algumas pessoas, elas apoiam, ela não está vendo. Ela só está vendo um lado. Ela não está vendo o que aquela família está passando, talvez. O erro, a desonestidade, a falsidade, a mentira do que está acontecendo ali. Às vezes você só está vendo o seu lado, o lado da sua amiga, o lado do seu amigo. Você não está vendo o lado do outro, que também é seu próximo, e que está sendo injustiçado, desmoralizado, humilhado, enganado. Então, isso tudo é profundo, e nós precisamos saber exatamente onde nós estamos. Porque, às vezes, você diz assim, não, eu não tenho nada contra alguém, mas, às vezes, indiretamente, você está prejudicando alguém. Quando você apoia alguém no erro que está prejudicando alguém, você está prejudicando alguém. Você está apoiando alguém que está fazendo algo errado diante de Deus. Entendeu? Como situações que o amante manda, tem de tudo, né, nessa vida, manda as mensagens para o celular da amiga, e aí a amiga mostra para a amiga. Isso acontece? Acontece. Acontece, e acontece coisa pior. Ou o contrário. A amante manda a mensagem para o celular do amigo, que mostra para não ir para o celular do outro, para não correr o risco da esposa pegar ou do marido pegar. Aí você fala, não, mas... Não, eu só quis ajudar mentindo, enganando, você achando que o pecado dele é só dele? Você está no mesmo nível de pecado que ele. Porque a Bíblia diz que não só os que fazem, mas os que consentem também. Isso é amar o próximo, porque às vezes lá dentro você diz, não, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, talvez faz coisas. O fato de você apoiar um erro e ainda financiar de alguma maneira, te coloca no mesmo nível e, dependendo da situação, se você for conhecedor da palavra, pior do que aquela pessoa. Pior. Então, abra o leque, porque talvez eu não seja tão criativa nesse momento, mas você pode entender muito bem o que significa você fazer um acordo com alguém para enganar uma outra, para mentir, e assim por diante. Então, você está achando, não, eu estou apoiando essa pessoa, mas está prejudicando outra. Então, nós precisamos dar uma analisada, porque às vezes ficamos tão cegos na vida, inclusive com essa visão mundana tão podre que está aí, que parece que tanta coisa é normal, inclusive dentro do meio, todo dia tem um cristão novo fazendo bizarrices por aí, alguém tirando a roupa e dizendo que é evangélico, fazendo bizarrices várias e dizendo que é evangélico. Então, nós, se não tomar cuidado, todo mundo começa a achar que é normal, é assim mesmo. É que os tempos mudaram, o século XXI, acorda. No século XXI. Tudo mudou, Deus entende. Não, Ele não entende. Ele não entende, nós devemos ser o povo separado. Quem o Senhor vai buscar? O povo separado. O povo zeloso especial de boas obras. É o povo separado. E quando acontecer o arrebatamento, vai se cumprir aquela música que diz, cadê aquele povo barulhento, que o mundo tratava como menos? Aquele povo barulhento,
separado, foi arrebatado. Porque quem vai ser arrebatado é o povo separado. Se você não é separado, se você está no meio da bagunça, no meio de onde há bagunça e apoiando, consentindo e com a ideia de que você não está fazendo, mas está consentindo, você está carregando o mesmo fardo sobre você, o espiritual, a mesma maldição. Você está em pecado, pecado grave tanto quanto. Tanto quanto. Porque você está fazendo mal a alguém. O povo de Deus é um povo separado, minha gente. É um povo separado. Um povo diferente. Entendeu? O homem, a mulher de Deus. Eles são de Deus mesmo. Eles não são evangélicos apenas, eles são de Deus. São de Deus. Nós precisamos ser de Deus, um povo separado do mundo, separado da baderna, separado da sujeira, separado desse mundanismo, dessa mentalidade mundana. O povo separado. Mas nem todos os cristãos estão vivendo dessa maneira, separados deste mundo. Quando o Senhor vier, Ele vai apartar as ovelhas dos bodes. Então eu não posso ter cara de bode. Eu tenho que ser ovelha e ter cara de ovelha. Não adianta eu só vestir uma fantasia de ovelhinha de Jesus. E não mais ser um lobo, como a Bíblia diz. Eu preciso ser uma pessoa separada. Cristão de verdade. Obediência é igual a poder. Por que eu não estou vencendo? Porque talvez eu tenho algo contra alguém. Eu sei que alguém tem algo contra mim e que eu poderia também ter ido lá e resolver. Ter resolvido isso já. Eu estou compactuando com erro contra alguém, prejudicando alguém. Eu não tenho nada a ver com isso, é ele que está fazendo, você está apoiando. Esse é o nicho aqui. O que a palavra de Deus está nos ensinando, alguns estão anulando a fé. Alguns estão impedindo a fé de fluir. Você manifesta a fé, mas tem coisas que estão bloqueando, e talvez essa coisa é algo que realmente não passa diante de Deus. Porque eu creio que o fundamento da nossa jornada, da nossa caminhada cristã, é receber perdão de Deus e perdoar as pessoas. Recebemos perdão de Deus, perdoamos as pessoas. Mas algumas pessoas, elas querem o perdão de Deus, mas elas não querem perdoar as pessoas. Cada um é de um jeito, cada um tem uma mentalidade, mas eu não aceito ser contrariado. A Bíblia diz, se adapte às pessoas. Adaptem-se às pessoas. Não me admira desse homem ter sido tão poderoso, tão rico, tão exemplar. Gênesis 50, 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos, então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa, olha aqui, que lhe trataram, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos teus servos, dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou.
Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenho medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. E lhes falou amavelmente. José tinha 16 anos, quando brutalmente, de uma forma desumana, foi arrancado do seio da família, vendido como escravo. Talvez você não saiba, um escravo tinha que se submeter a qualquer coisa. Qualquer coisa. O que o seu senhor mandasse ele fazer. Inclusive, dependendo do escravo, ele não só tinha que realizar trabalhos forçados, como também questões sexuais. Então, dependendo de quem era o dono daquela pessoa, aquela pessoa tinha que fazer qualquer coisa que o seu dono mandasse. Qualquer coisa. Tanto é que, se você lê, a mulher do Potifar disse: deite-se comigo. Ela não pediu, ela disse: deite-se comigo. Você é o escravo, deite-se comigo. Deite-se comigo. Ela falou no tom de ordem. E ela não pôde ir mais até um ponto, porque o marido dela, se soubesse daquilo, claro que ia ficar contra ela. Então, quando ela se sentiu revoltada e viu que ela não aceitou aquela rejeição de um escravo, ela tentou prejudicar ele, caluniando que ele havia assediado ela. Ele é que estava fazendo todo aquele assédio e querendo ter algo com ela. Então, ele foi colocado, os irmãos não pensaram, não. Primeiro pensaram em matá-lo, e depois decidiram vendê-lo como escravo. Ele foi vendido. Os irmãos sabiam que um escravo tinha que se submeter a trabalhos assim, dependendo do dono, ele tinha que fazer qualquer coisa. Trabalhos absurdos, qualquer coisa, não importa o quê, qualquer coisa. Qualquer coisa. Das mais normais às bizarras. Então, ninguém pensou? Estava nem aí. Então, ele foi colocado numa situação que, se não fosse Deus, e ele, todo dia, certamente, trabalhar aquilo dentro dele, e buscar entender um propósito dentro daquilo, ele teria se tornado uma pessoa louca, desequilibrada, amarga, rancorosa. Se porventura que com esse espírito ele jamais teria sido promovido, mas digamos que ele tivesse conseguido alguma coisa, o primeiro pensamento seria de se vingar daqueles irmãos. E você vê que não é mesmo de se admirar que uma pessoa dessa chegou a tanta riqueza, a tanto poder, a tanta honra. Porque ele foi muito honrado. Honrado demais. Mas porque ele superou tudo isso, ele superou tudo, ele superou tudo. Todo mal que foi muito mal. Mas ele entendeu que aquilo havia um propósito. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Quer dizer, eu estaria no lugar de Deus? Não, quem é meu vingador é Deus. Deus é meu vingador. Eu não estou no lugar de Deus, não. Não, eu não estou no lugar de Deus. Você vê que não tinha amargura, não tinha ódio, não tinha raiva, não tinha espírito de vingança, não tinha nada. Muito pelo contrário, eu estaria no lugar de Deus? Não. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Fiquem em paz.
tranquilizou eles, disse: eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de vocês e dos seus filhos, eu vou abençoar a vida de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Está aqui, ó. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim, depois de tudo que os irmãos fizeram, o que ele fez? Disse: não tenham medo, e os tranquilizou. E falou com eles amavelmente. Não havia uma mágoa, não havia nada no coração dele. E certamente, não é aqui, é lá, quando ele estava na prisão. Ele poderia muito bem estar culpando os irmãos: se eu estou nessa prisão, é culpa deles, porque foram eles que me venderam como escravo. Ele era só um menino, tinha 16 anos. Mas você vê que teve um entendimento diferente das coisas. E ele queria ser abençoado, ele entendeu esse princípio. Porque se você não entende, você fica remoendo coisas uma vida inteira, remoendo do seu pai, remoendo da sua mãe, remoendo do marido, remoendo da mulher, remoendo do vizinho, remoendo da cunhada, remoendo de não sei quem. Você passa a vida remoendo, e vai remoendo, e não consegue seguir em frente. São pessoas oprimidas, escravas, e não andam em vitória. E ele andou em vitória. Não é de se admirar. Ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito e um dos homens mais poderosos do mundo. Mas porque ele passou por coisas terríveis, injustiças, muitas injustiças. As injustiças foram muito brutas. E ele superou todas elas. E tratou os irmãos com doçura, com educação, com carinho, e disse: eu vou sustentar, eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Olha o que diz aqui, vamos para Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não façam nada. Qual a intenção? É uma ambição egoísta? Sua motivação? Você está fazendo as coisas pelo quê? Ambição egoísta, vaidade? Você não vai receber. Mas Deus espera que você faça o quê? Com humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. É forte, eu sei. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ajude as pessoas. Não olhe só para o seu umbigo. Não pode só importar o que você quer, o que eu penso, o que eu quero, as minhas coisas e o resto. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Você vê que ultimamente nós temos lido bastante essa parte aqui. Filipenses 2. Seja a mesma atitude de vocês, a atitude de vocês é a mesma de Cristo. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quantas vezes eu já falei aqui? Algumas pessoas estão no Evangelho há muitos anos e até hoje estão cheias de si mesmas. Não se esvaziaram. Estão cheias de si mesmas, de religiosidade, de achismos, do que eu acho, do que eu quero, do que eu penso. Elas estão cheias de si mesmas. Mas o que é estar cheio de si mesmo? Cheio de você. Cheio do que você pensa. Por isso que a sua mente não foi renovada, do que você sente, você ainda vive por sentimentos, o que você acha, você não tem convicção nenhuma. Só importa o que você quer, você não aceita ser contrariado. É do teu jeito. E se não é, você se isola, você parte para o seu auto-isolamento induzido.
Isolamento, também não falo mais com você, não quero saber. Você me fez isso, eu não gostei, mas então agora eu vou te botar na geladeira. É assim. Mas eu sou cristã. Mas por que a minha vida não vai? Você tem alguma coisa contra alguém? Qualquer coisa. Quando você for agir a sua fé para mover as suas montanhas, aí quando você estiver orando, você precisa ver se você tem alguma coisa contra alguém, qualquer coisa, ir lá e resolver as pendências. Quando você for ofertar, trazer a oferta e colocar ali, peraí, eu tenho algo contra o fulano tem algo contra mim, deixa eu ir lá resolver, porque eu não quero perder o meu dinheiro, eu quero investir o meu dinheiro. Eu não quero perder, eu quero investir. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte de cruz. Ele se humilhou ao mais baixo nível e para isso ele teve que se esvaziar. Você nunca vai conseguir se humilhar e ser a pessoa que Deus quer que você seja se você não se esvaziar. Enquanto você continuar cheio de si mesmo, você não vai ter muitas evoluções, ou talvez nenhuma, muito pouca. Por isso, não foi por outro motivo. Foi porque, diga comigo, ele foi extremamente fiel. Extremamente obediente. Extremamente. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Isso aqui é poder. Isso é poder. Ele recebeu poder. Diga, ele recebeu poder. Porque ele foi extremamente obediente. Sabe por que ele recebeu esse nome, que é sobre todo nome? Porque ele foi extremamente obediente. Ele recebeu esse poder. Porque ele foi extremamente obediente, obediência radical. Ele foi extremamente obediente. Deus o ergueu, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero isso na minha vida, eu quero honra, eu quero poder, eu quero isso, aquilo, mas não quero me humilhar, não quero perdoar, não quero me adaptar a ninguém, não quero ter que me sujeitar a ninguém, não quero me esvaziar, não quero ser uma pessoa diferente. Não tem jeito. Você não vai conseguir. Não tem brinde milagroso que te coloca nessa posição exaltada. Não tem mega pregador poderoso, aqueles que têm mãos de fogo, que só de você passar o poder acontece. Aqueles que têm fogo até no casaco, se jogar todo mundo cai. Não muda a sua vida. Não muda. Não vai acontecer. Nem esse pregador, tão mega, entendeu? Não vai conseguir te colocar nessa alta posição. Não vai. Não acontece. Nada. É capaz de levar uma pessoa nada. Você pode tomar, beber, se lavar, se esfregar com todas as águas de Israel. Você pode fazer de tudo nessa vida. Se você não pegar o que diz a palavra e colocar no seu cotidiano, no seu dia a dia, da hora que você abre os seus olhos até a hora que vai deitar, e praticando, igual você está no trânsito. De repente você, qualquer um de nós, podemos, sem perceber, fechar alguém, fazer uma besteira no trânsito, ser meio, né,
e alguém começar a te xingar, e levanta a mão daquela maneira, né, incrível, e te xinga, coisas que você não pode repetir para ninguém, e tira a mão para fora, e fica com a mão levantada naquelas posições todas, faz todos os gestos para você. Naquele momento você pode se irar muito, e aí ali a sua oportunidade, de olhar e dizer, eu decido perdoar essa pessoa, e eu tomo posse, que eu jamais serei como ela, que se abate, que se desequilibre, se estressa por uma coisa tão pequenininha. Imagina o que ela não faz com coisas maiores. Porque imagina se você desequilibra com uma coisa tão pequenininha. Imagina com coisas realmente, problemas na vida. Porque isso não é um problema. Isso não é um problema. E algumas pessoas, você tem que começar a declarar. E olhar para a sua vida e pensar, graças a Deus, que eu não sou essa pessoa desequilibrada, descontrolada. Então, ele deve ser muito triste. Não, eu declaro sobre a vida dele, que ele vai ser liberto, eu o perdoo, eu a perdoo, que vai chegar num ponto da vida que essa criatura não vai se comportar dessa maneira, e se abatendo, e se desequilibrando, e querendo matar meio mundo por causa de uma coisa tão pequenininha. Tão pequenininha. Imagina o peso, a angústia de uma pessoa dessa, que descarrega tudo, por nada, nada, por nada. Jesus recebeu tudo. Cuspiram, bateram, colocaram coroa de espinho. Se você tem um espinhozinho pequenininho que entra no seu dedo, inflama, você não consegue nem pisar, colocaram na cabeça, o tanto que essa região é dolorida, dói, e colocaram na cabeça dele, bateram o quanto, e acabaram. Por nada. E Jesus, quando estava na cruz, ainda olhou e falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Nós temos que começar a exercitar, a fazer por decisão, quando a gente pegar esses malucos na nossa frente, dizer, Pai, perdoa, que eles não sabem mesmo o que eles estão fazendo, ou o que eles estão fazendo com a vida deles. E olhar para a sua vida e dizer, graças a Deus, que eu já entendi isso, porque talvez você já viveu, já fez a mesma coisa, agora não faz mais. Graças a Deus que eu não sou mais assim. E eu declaro, mas não num tom arrogante, mas olhando e dizendo, Senhor, que essa pessoa seja liberta. Eu declaro que ela vai ser liberta disso. Nós temos que começar a exercitar nas mínimas coisas. Nas mínimas, é um exercício. Mudar os hábitos e exercitar a nossa maneira, uma maneira correta, que agrada a Deus de viver, de agir. Exercitar. É no trânsito, é no trabalho, onde for, você tem que aprender a exercitar. Jesus só foi exaltado porque ele se esvaziou e se humilhou no mais baixo, foi o mais baixo nível que alguém pode descer, mas também Deus o ergueu à mais alta posição e deu a ele um nome que é sobre todo nome. E por que ele recebeu tudo isso? Porque ele foi extremamente obediente. Está aqui, ó. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Obediente até a morte. Diga, obediente até a morte. Obediente até a morte. É isso que você tem que entender. Ele foi obediente até a morte. Alguns dizem, não, eu só vou até ali. Mas Jesus nos ensina a ir até o fim. Até o fim. Não é até ali, é até o fim. Eu tenho que ser obediente até o fim, até o fim, até o fim, até a morte. Ele foi obediente até a morte, eu preciso aprender. Não, eu só aguento até aqui. Não, eu tenho que aguentar até o fim. Até a morte. Eu tenho que me humilhar e fazer o que é preciso, perseverar naquilo que é certo até o fim.
Efésios 4, 1 a 2. Eu vou ler nas duas traduções. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Dócil quer dizer manso, gentil, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Atualizada. Então eu, o prisioneiro no Senhor, apelo para que vocês possam viver uma vida digna da vocação a que fostes chamados. Então, agora eu sou cristão. Eu tenho que viver como cristão. Eu tenho uma unção, eu tenho que viver como uma pessoa que tem essa unção. Eu sou um obreiro, eu tenho que viver como uma pessoa que tem essa unção. Eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu recebi. Então, olha aqui. Digno da vocação a que fostes chamados. Isto é, para viverem uma vida que exibe o caráter divino. Você tem que exibir o caráter divino. Você agora não pode ser cristão, você não pode mais viver como mundano. Você recebeu uma unção, você tem que ir para um outro nível, andar uma milha a mais. Você não pode proceder da mesma maneira que todo mundo. Agora você exibe o caráter divino. Exibe. Quer dizer, todos vão ver. Porque você está numa vitrine. Você é cristão. Você chega na casa de você arruma um emprego, o seu patrão, a sua patroa, você fala que você é cristão, imediatamente, ele vai esperar algo a mais de você. Lá no seu prédio, todo mundo sabe que você é cristão. Na sua vizinhança, esperam mais de você. Até porque eu já falei que o mundo está sedento por algo verdadeiro. Será que agora esse é diferente? Você exibe o caráter divino. Coragem moral. Eu não sou covarde. O que é certo, ainda que eu vá me prejudicar. Humana, me pareça que eu vou ser prejudicado. Mas eu tenho coragem moral. Integridade pessoal e comportamento maduro de uma vida que expressa gratidão a Deus por sua salvação. Digno da vocação que você recebeu, é tudo isso. Com a humildade, abandonando a autojustiça e gentileza, mantendo o autocontrole. Com paciência, suportando uns aos outros em amor, altruísmo. Suportando uns aos outros. Ser altruísta. Jesus foi altruísta. Tudo que ele fez foi por nós. E nós precisamos estar dispostos a fazer mais. Inclusive, o tempo que você dá a uma pessoa, eu não estou dizendo daquele que já é conhecedor, que assim mesmo você tem que perdoar, mas assim, deixa ele lá com Deus. Mas você perdoa, você fez. Mas estou falando que às vezes você não tem um pingo de tolerância de dar. Deus deu tempo a você, tem dado tempo a você para mudar, você não dá tempo às pessoas. Você quer ser aceito como você é, mas você não aceita as pessoas como elas são. E para alguém se relacionar com você, ela vai ter que, ou ela cede, ou você não cede, senão você não quer. Ou seja, se você faz algo de bom para ela, é com cordas amarradas. Você sempre está esperando que alguma coisa vai vir, vai ter um retorno. E não é assim que a Bíblia ensina. Nós vamos ter. Não independe de quem. Às vezes não é daquela pessoa que nós fizemos bem. Eu já ajudei muitas pessoas que eu não recebi nada delas, mas recebi de Deus. Você tem que esperar receber de Deus. Você vai receber de Deus. Você não tem que ficar aí parado esperando daquela pessoa. Você vai receber de Deus.
Algumas pessoas, Deus está cobrando mais delas. É igual quando alguém veio para mim e disse que estava muito sozinho, queria ter amigos, queria isso. Mas, na verdade, os amigos que ela queria eram pessoas que não estavam muito interessadas em ser amigas dela. E aí eu mostrei para ela que tem tantas pessoas que, às vezes, muita gente despreza e ninguém quer estar com ela, sei lá qual o motivo. Talvez porque ela, momentaneamente, pareça que não tem nada a oferecer, não sei qual a visão que cada um tem, mas isso a gente encontra. Eu disse, escuta, procure alguém que está sozinho como você, porque recompensa você vai ter, não de ser amigo daquele que todo mundo está fazendo fila para estar com ele, mas quando você vai e decide unir o que você tem com aquela pessoa e ajudá-la. Aquele lá, não, ninguém, parece que ele não tem muita graça ser amigo dele. E às vezes Deus está esperando um passo de fé da gente, porque até a palavra fala sobre isso. E eu vou ler no final, a penúltima referência é essa. Esteja disposto a se associar com pessoas de posição inferior. E tem muita gente que o tupete, você percebe que está aqui em cima, porque se for para ele se associar com uma pessoa inferior, que não tem a posição dele, ou a cultura dele, ou isso e aquilo, não quero. Isso é pouco para mim. E a Bíblia condena isso. Mas eu vou ler já para você. Vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Então, você é cristão, você tem que viver como cristão agora. De forma humilde, completamente humildes e dóceis. Esse dócil quer dizer manso. Manso eu já comparei aqui com você, eu comparo como um cavalo selvagem, um cavalo domado. O cavalo que é selvagem e não foi domado, você não pode, às vezes, nem chegar perto dele. Quem nunca viu um cavalo selvagem, um cavalo sem doma, você não tem noção, você não pode chegar perto dele, não chega. Quando ele é domado, você pode beijar, abraçar, alisar. Tem cavalo, a pata dianteira, ele dá para você. É muito difícil, um cavalo bem domado, ele entrega até a traseira. Você vai para pegar na pata traseira, ele te entrega. E isso eles não fazem, porque normalmente ele usa isso para dar coice. Mas um cavalo bem domado, você passa atrás dele, ele não te dá coice. Você faz trança no rabo dele e ele não te dá coice. Aquele rabo enorme, aquela crina maravilhosa, você faz trança. Eu sei porque eu fui criada na fazenda e eu fazia trança nos cavalos, eu fazia trança para cá e para lá, adorava fazer trança. Eu tinha uma mula que era cheia de trança. Uma beleza a mula. Produzia a mula para a gente passear. E o cavalo domado, você faz o que você quer. Mas vai pegar um cavalo sem doma para ver se você chega perto dele. Você não consegue nem encostar a mão. Mas ele continua sendo cavalo. Só que agora você pode montar, carinhar. Então, às vezes a pessoa fala de ser manso, virar um idiota. Não! Muito pelo contrário, algumas pessoas estão agindo como idiotas num comportamento que a palavra de Deus condena. Vem aqui para Efésios 5:15, inclusive, acho que aqui fala numa das traduções. 5:15 a 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Vou ler aqui já, direto, esse 15, na voz. Deixa eu ver se tem uma outra ainda. Não, só na voz. Olha o que diz na voz. Diga comigo, portanto, cuidado. Como, portanto, tenha cuidado. Tenha cuidado como você vive. Seja consciente de seus passos. Não corra em círculos,
como idiotas, como o resto do mundo faz. Em vez disso, ande como sábio. Que é esse 15 aqui, ó. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos ou idiotas, tolos, mas como sábios. Andando em círculos, cuidado para não andar em círculos igual o mundo está andando. Tenham cuidado, cada um tem que ter cuidado com a maneira que vive, tem que parar e observar. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Como é que eu estou conduzindo a minha vida? Eu sou um sábio ou sou um idiota? Eu sou um sábio ou sou insensato? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Alguns estão envelhecendo. E está só perdendo a vida. Jogando fora todas as oportunidades de serem as pessoas que Deus as chamou para ser. Elas estão jogando todas as oportunidades, elas não prestam atenção na forma que elas estão vivendo a vida. Elas estão vivendo muito mal, perdendo vida, perdendo tempo, porque cada dia que você deixa passar sem dar a Deus o que Ele quer, é uma perda na sua vida. Você podia estar acelerando na sua vida a obra, coisas que Deus tem com você, e você está ali, é igual a Israel. Em 11 dias podia ter chegado na Terra Prometida. Passaram 40 anos vagando, porque estavam caindo sempre nos mesmos erros. E aí você está aí, mas eu tenho pressa de Deus mudar a minha vida. Bom, se você realmente tem pressa, você está agindo de forma extremamente obediente. Porque quem tem pressa vai ter que ser extremamente obediente. Porque se você não for extremamente obediente a Deus, uma obediência radical, e deixar passar coisas que são importantes para Deus, Deus está lá. Pô, eu tenho isso aqui para você, mas tudo bem. Você não quer me dar, vai passando. Você está envelhecendo, o tempo está passando. E você não resolve coisas que você tem na sua vida. Coisas que você tem com pessoas. Às vezes eu vejo pessoas que estão sempre, sabe aquele problema que nunca se resolve? Elas estão sempre vivendo a mesma situação. E você sabe por quê? Muitas dessas pessoas que estão sempre no mesmo lugar, vivendo os mesmos problemas, elas são pessoas amarguradas, elas não trabalharam o temperamento delas, elas ainda têm coisas contra pessoas, elas são críticas, elas estão sempre emitindo a opinião delas em discordância. Aí Deus está dizendo, você vai ter que dar outra volta ao redor dessa montanha. Você não aprendeu da última vez? Vamos ver se você aprende agora. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus, o diabo está aí matando, roubando e destruindo. Você vai jogar suas oportunidades fora. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Espera aí. Eu não vou mais ser um insensato aqui. Deixa eu saber qual é a vontade de Deus para mim. Deus, eu vou dobrar o meu joelho aqui e eu quero que o Senhor mostre para mim o que é que o Senhor quer de mim. Coloca no meu coração o que o Senhor quer de mim. Qual é a sua vontade para a minha vida? O que é que o Senhor quer comigo, Deus? Eu vou repetir. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender, entender qual é a vontade do Senhor. Porque Deus está lutando para te dizer algo. Por que eu estou passando por isso aqui? Por que a minha vida parou? Por que daquela não está avançando? Por que isso, Senhor? Qual a sua vontade para mim? O meu financeiro parou. Meu problema, eu estou com o mesmo problema de saúde. Eu estou com esse mesmo problema na minha vida. Essa situação não está andando. Eu tenho que parar. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade de Deus. Qual a vontade? Eu tenho que parar e dizer, Senhor, eu quero te pedir, tem misericórdia de mim, revela se eu sou um cego, um surdo, uma pessoa insensata, eu não estou vendo. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, revela para mim qual é a sua vontade para mim, porque talvez eu não entendi da última vez, mas eu peço, tenha misericórdia de mim e me mostra. Porque eu não quero continuar passando pelas mesmas coisas. Eu quero seguir o meu caminho, viver outras coisas. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo.
Não ceda mais para a carne, mas se encha do Espírito Santo. Talvez a sua vida é ceder para a carne, para as coisas da carne. Busque se encher do Espírito Santo, é isso que você precisa. Busque se encher do Espírito Santo. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando. Olha, aqui vai ensinando como você deve viver. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Deus. Bispo, como é que eu devo viver a minha vida? Se enchendo do Espírito Santo, usando a sua boca para falar palavras, salmos, cantar, para louvar a Deus de todo o seu coração. Está triste? Cante. Algo aconteceu? Adore. Problemas estão aparecendo? Declare a palavra. Dê graças constantemente a Deus por todas as situações, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros. Por que eu devo fazer isso? Diga comigo. Aqui está a resposta. Ó. Sujeitem-se uns aos outros. Por que eu devo obedecer? Por que eu devo fazer isso aqui? Por temor a Deus. Por que eu devo fazer isso? Para obedecer a Deus. Bispo, queria saber como é que eu vivo a minha vida. Está aqui tudo. Tudo explicado aqui. Como é que você vive? Acabei de ler. Se eu ler de novo, eu não consigo ler o resto, porque o tempo está passando. Então, você lê de novo. Está aqui como é que você vive a sua vida. Você quer uma receita? Se você, aqui, ó, em Efésios 5,15, fora tudo que eu já li, só aqui você tem uma lição de vida. É uma receita para viver bem, ter qualidade de vida. Olha a postura de Paulo em 2 Timóteo 4, 14 a 18. Não é de se admirar que esse homem escreveu a maior parte do Novo Testamento, enfrentou coisas, levou o evangelho para os gentios, fez uma obra que ninguém tinha conseguido fazer. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição do que fez. Ele disse, o Senhor, não eu. Alexandre, ele foi iniciou como um obreiro, mas é aquele tipo de pessoa que vem e depois ele mais te causa problema do que outra coisa, né? Quem já não teve um Alexandre o ferreiro na vida, né? Quem já não teve? Causou-me muitos males, Alexandre causou mesmo. Mas o Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez, não eu. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Ele estava avisando os outros, ele não quer. E ele vai prejudicar vocês. Na minha primeira defesa, ele falando para o próprio pessoal que está com ele. Na minha primeira defesa, ninguém, nem os que eram os discípulos dele, as pessoas que estavam lá com ele, apareceu para me apoiar. Ele ficou sozinho, Deus deixou aquilo. Todos me abandonaram. Você imagina uma pessoa, eu sei um pouco disso, porque você passa a sua vida se doando para as pessoas, e essa doação, ela é sacrificial. É muita coisa, tem muita coisa envolvida. E você doa a sua vida, a sua energia, a sua vida. E, de repente, quando você está num momento tão difícil, todo mundo te abandona. Todo mundo te abandona. Questiona, coloca você em julgamento. Todos me abandonaram. Olha a expressão dele, vamos juntos? Que isso não lhe seja cobrado. É esse o caminho de cada um de nós, para todos nós. Todos nós temos que seguir isso aqui.
Mas todo mundo me deixou, Senhor, que isso não seja cobrado dele. Bispo, isso aí não entra na minha cabeça, vai ter que entrar. Talvez se não entrar hoje, vai retardar algumas coisas na sua vida. Então, como eu estou lutando em tantos assuntos da minha vida, você também tem as suas paz que precisam ser vencidas. Todos nós temos alguma coisa que precisa ser vencido. Ninguém aqui, até aquele que diz, ai, graças a Deus, não encontrei nada, a palavra não foi para mim, sabe? Ai, não tinha nada, assim, sabe, nada. É porque ela não se analisou direito. Ela não se analisou. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Quer dizer, passou pelo vale, mas Deus deu vitória a ele. Também, com uma atitude tão equilibrada, positiva como essa. O Senhor me livrará de toda obra, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Isso não é forte? Você não aprende? Ouvindo isso, por isso que eu estou falando que você tem que ler a palavra. Você precisa ler a palavra. Você precisa preparar a sua mente para conseguir obedecer a Deus. Preparar a sua mente para conseguir fazer o que é certo. Preparar a sua mente. Você precisa preparar a sua mente. E a forma de você preparar é ouvindo a palavra, é orando a Deus, é lendo coisas como essa e dizendo para você mesmo, se Paulo conseguiu, eu fico encantada, apaixonada pelas pessoas da Bíblia. Mas não há nenhuma diferença entre nós e elas. A não ser o tempo em que elas estavam e nós agora. Não há nenhuma diferença. Eles eram humanos como nós. Paulo, uma pessoa como todos nós, com temperamento muito difícil de ser, inclusive, domado. Muito difícil. Então, o que eles fizeram para serem tão bem-sucedidos e abençoados? Obedeceram. Bispo, eu quero saber o segredo dos homens da Bíblia. Obediência. O que eles tinham que eu não tenho? Nada. Não. Só se você não obedece, eles obedeciam. Qual é a diferença entre eles e eu? Obediência. Se você não estiver obedecendo. Do contrário, se você obedecer, você pode viver. O Deus é o mesmo. O poder é o mesmo. A palavra de Deus está aqui disponível para todo aquele que crê. É apaixonante ver os homens da Bíblia, as pessoas da Bíblia, e as mulheres que foram sábias. Mas o que elas tinham? O que eles tinham? Obediência. Eles creram em Deus, eles obedeceram a Deus, eles se submeteram a Deus, eles andaram em retidão, andaram nas pisadas do Senhor. É isso. Romanos 12, 9 e 21. Agora eu vou pedir que você se levante um pouco, para nós encerrarmos essa parte. Diga, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Você disse o quê? Apeguem-se ao que é? Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se. Está escrito isso aí mesmo? Não, bispo, podia não estar. Mas está. Então, nós não temos saída. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra... Não, bispo, não está aqui, é um engano. Não leia isso, por favor. Eu tenho que ler. Até eu gostaria que não estivesse, às vezes. Mas está. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo.
Nunca falte o zelo. Sejam zelosos. Sejam fervorosos no espírito. E façam o quê? Sirvam ao Senhor. Sirvam ao Senhor. Sirvam ao Senhor. Então você não tem que servir a si mesmo. Você não vai servir a você, as suas vontades. Você vai servir a Deus. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Pacientes. Alegrando-se na esperança e pacientes na tribulação. E perseverem na... Tem que orar. Se você não ora, você não vence. A oração te leva a um nível de poder maravilhoso, grandioso. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Compartilhem o que vocês têm com os santos nas suas necessidades. Você sabe que alguém tem uma necessidade, você pode dividir com ele. E assim, se você for como eu, que não gosta de visita, nem de fazer, nem de receber, quando você receber, você tem que praticar a palavra de Deus. Seja hospitaleiro, faça o melhor que você puder naquele momento. Receba aquela pessoa da melhor maneira. Porque é isso que eu faço, eu pratico direitinho. Direitinho. Eu falo, não precisa ter medo. Eu não gosto mesmo, essa é a verdade, mas pode vir que eu te trato bem. Vai receber tudo que precisa. Abençoem aqueles que os perseguem. Isso está escrito? Não lê de novo, por favor. Não leia não. Leio sim. Abençoem aqueles que os perseguem. Sabe por quê? Porque nenhum tio, a palavra de Deus, nenhum J, nenhum tio vai ficar sem cumprimento. Então não adianta você pular esse ponto e vírgula aqui. Você tem que seguir. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos. Não os amaldiçoem. Porque eu sei que a vontade que tem é de falar umas asneiras, mas você não pode fazer ou não deve fazer nenhum de nós. Alegrem-se com os que se alegram. Não tem inveja de uma vitória de uma pessoa. Se fica feliz com ela. Se alegre com os que se alegram. E chore com os que choram. Quando uma pessoa estiver vivendo um momento difícil, às vezes só de você estar lá do lado dela e não falar nada, orar com ela, já faz diferença. Tenham uma mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não haja com favoritismo, parcialidade, fazendo acepção de pessoas. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos. Esse é o versículo que eu falei agora mesmo. Vamos juntos para guardar. Mas estejam dispostos. Não sejam orgulhosos. Começa assim, porque é o orgulho que causa isso. Mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Às vezes você olha para aquela pessoa, o cargo dela é menos, a posição dela, ou ela não tem muita cultura, ou ela não tem aquela imagem. Não é o tipo de gente que eu quero. E às vezes Deus está mostrando para você que você precisa plantar uma boa semente na vida daquela pessoa. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, muitos são assim. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. É o que nós falamos. Exiba o seu caráter divino. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Todo o possível. Eu sei que algumas pessoas não querem de jeito nenhum, mas a sua parte você deve estar ali. A minha parte eu fiz. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, diga comigo, minha vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Deus é que vai te vingar. E a vingança de Deus é perfeita.
Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Olha que exemplo, que poder que você vai colocar na vida dessa pessoa, por intermédio da sua vida. Não se deixem, esse é um dos versículos mais poderosos, não se deixem vencer ou dominar pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos juntos? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ame, deixa eu ler na voz. Ame os outros de forma satisfatória e não se esconda atrás de uma máscara. Ame, esse é o versículo 9, de maneira autêntica, despreze o mal, busque o que é bom, como a sua vida, como se a sua vida, eu gosto muito disso aqui, como se a sua vida dependesse disso. 16, trabalhe em direção à unidade e vive em harmonia um com os outros. Evite pensar que são melhores do que os outros ou mais sábios do que o resto. Em vez disso, abrace as pessoas e tarefas comuns. E esse é o último, para você guardar, porque às vezes alguns dizem assim, mas o fulano não faz a parte dele, porque o fulano... O que a Bíblia diz? Assim, Romanos 14, 12, 13, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo. Você não vai prestar contas de mim. Você não vai. Eu não vou prestar. Aliás, eu vou daquilo que eu ensinei, daquilo que eu falei, mas das suas escolhas não. Se eu te ensinar errado, sim, isso eu tenho peso sobre o seu sangue. Mas se eu estiver ensinando você corretamente, você sair daqui e já escolher fazer tudo diferente do que você aprendeu, não é responsabilidade minha. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço, obstáculo no caminho do irmão. Na clássica, e assim cada um de nós dará conta de si mesmo. Diga, eu vou dar conta de mim mesmo. De uma resposta em referência ao julgamento a Deus. Então, não vamos mais criticar, culpar e julgar o outro. Se ele não quer, escolha dele, eu quero. Isso eu sempre falei na minha casa. Isso eu sempre falo para as pessoas, fulano não quer, eu quero. Às vezes alguém deixava algo, não fazia algo, isso mesmo na igreja, eu falava, quer saber, eu vou ver isso assim, vou pegar a bênção dele. Ele rejeitou a bênção, vou pegar a bênção dele. O fulano não quer mudar? Ele não me retribuiu, não importa, Deus vai me retribuir, eu não estou esperando do homem, eu vou esperar de Deus. Você tem que mudar a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de se comportar. A sua forma de lidar, suas decisões. Eu escolho, eu decido ver dessa forma. Ele não me viu, ele não quis me ofender, eu vou dar a ele o benefício da dúvida. Então não vamos mais criticar, culpar e julgar o outro, mas sim decidir e se esforçar para nunca mais colocar uma pedra de tropeço, um obstáculo, uma dificuldade no caminho de um irmão. Uma atitude que você sabe que vai ser uma pedra de tropeço, seja lá o que for, eu nunca mais vou fazer isso. Eu não vou prejudicar ninguém, eu não vou falar, se eu ofendi, não foi, então esse é um problema dele, porque eu não quis ofender. Porque se você quis ofender, é um problema seu. Mas se você não quis ofender, aí aquela pessoa tem um problema lá, não você. Você tem que estar dentro de você, dentro de você tem que ter aquela paz. Não, a minha intenção, a minha motivação foi boa, eu não faço isso. Propositalmente, deliberadamente, eu digo, vou fazer isso para magoar essa pessoa. Quando você toma essa decisão, não faço mais isso, então aí o que o outro fizer, é julgamento dele, vai ter com Deus. Então você vive em paz na sua consciência. Eu não vou botar, a sua consciência está em paz, eu não vou botar pedra de tropeço na vida de ninguém. Eu decidi viver assim. Pode ser que alguém não queira,
Mas essa é a minha escolha, o que depender de mim, eu vou lutar para viver bem com ele. Se não quiser, não há muito o que fazer, mas eu estou fazendo tudo que está, que está ao meu alcance. Eu comecei mostrando isso para você lá atrás. Obediência é igual poder. Você pode estar anulando a sua fé. Você pode estar impedindo a sua fé de fluir. Porque você tem qualquer coisa, alguma coisa contra alguém. Ou até sabe que alguém tem contra você. E aí você sabe que talvez alguma situação aconteceu e Deus vem colocando no seu coração para você quebrar isso. Depois o que essa pessoa vai fazer com essa atitude que você tomou, é com ela. Mas nós precisamos, quando Deus vem, Ele fala, Ele coloca algo no nosso coração, nós precisamos acertar as coisas. Nós precisamos colocar as coisas no lugar. E a nossa vida vai fluir. Amém? Eu vou pedir para eles cantarem um momento essa música. Essa música deve estar comigo, eu acho que já uns 6 meses, Tamires? E eu nunca quis essa música. Aí, por fim, de tanto eles trazerem para mim, eu liberei essa música, tem um mês, Tamires? Um mês. Quando que eu ia imaginar, olha como Deus é, que essa música ia cair no dia em que Ele ia me dar essa palavra. Então, coloque a mão no seu coração e receba essa mensagem e tome decisões na sua vida que vão mudar a sua história, com certeza. Como posso amar quem não me ama? Como posso amar quem não me quer? Como posso amar quem me rejeita? E dar a outra face até. Tua palavra me confronta. E confronta mesmo. Em amar quem não me ama. Confesso que é bem difícil, pois isso abala as minhas ações. Como é difícil, mas não é impossível. Basta olhar para a cruz. Basta olhar para a cruz. Basta olhar para a cruz. Como é difícil, mas não é impossível. Basta olhar para a cruz e se lembrar do amor de Jesus. Essa música fecha a nossa reunião com uma mensagem para te mover para a direção certa. Como posso amar quem não me ama? Este é um momento de introspecção. Como posso amar quem não me quer? Você pode estar vendo, decidindo, como posso amar quem me rejeita? E já espiritualmente dando os passos que deve dar. E dar a outra face até. Aleluia. Eu te amo, meu Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. Me confronta. Todos nós somos confrontados. Em amar quem não me ama. Aleluia. Confesso que é bem difícil, pois isso abala as minhas ações. Aleluia. Como é difícil, mas não é impossível. Basta olhar para a cruz. Basta olhar para a cruz.
Basta olhar para a cruz e se lembrar do amor de Jesus. Eu não vou me acovardar, não. Eu não vou. Também não vou revidar. Mesmo que difícil for, o que eu vou fazer é amar. Como é difícil, mas não é impossível. Basta olhar para a cruz, basta olhar para a cruz. Como é difícil, mas não é impossível. Basta olhar para a cruz e se lembrar do amor de Jesus. Não que eu não gostei do hino desde a primeira vez que eu ouvi, mas eu dizia, tem que ser por uma ocasião. Uma ocasião especial, digamos assim. Eu dizia, deixa ele aí, uma hora. Aí 1 mês atrás, separando para o mês, eu disse, pronto, até que enfim, vai esse hino. Falei, mas não sei a palavra do dia, então talvez tenha que mudar, mas ok, vamos lá. Uma das coisas que Deus me fez lembrar foi isso. Eu não sabia o que eu ia pregar no domingo. Para falar a verdade, eu nem me lembrava que era esse hino para domingo de introspecção. E eu estava pensando, Deus faz o conjunto perfeito para o seu povo. Ele encaixa tudo para abençoar, e isso é na vida da gente. No dia a dia, Ele encaixa uma coisa na outra. Quando você vai obedecendo, vai dando os passos certos de fé. Obediência é igual poder. Quando você obedece, se torna poderoso, as coisas andam, elas fluem. E eu oro para que nesse momento o Espírito Santo faça toda a obra que homem nenhum pode fazer. E que essa palavra tenha entrado, toda a mensagem desta manhã e a mensagem desta música tenha mudado completamente a sua visão. E que decisões já tenham sido tomadas nesta reunião em relação a toda a sua vida e as pessoas que você sabe que alguma coisa precisa ser feita. Seja cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Receba força para obedecer a Deus. Receba força para dar os passos que Deus tem te orientado a dar. Receba força para obedecer e se tornar uma pessoa poderosa. Receba força. Receba força através da palavra. Você está com a sua mente preparada e o seu coração preparado para fazer o que é preciso. Vai, dê frutos. Vai, dê frutos. E se alguém não receber, continue fazendo e dando os passos de fé. Vamos, seja o cristão que Deus te chamou para ser. Ande em vitória, ande em temor. Obediência igual a poder. Você quer ser poderoso? Obedeça. E você vai ter avanços na sua vida grandiosos. Receba a bênção do Senhor, é a minha bênção. Poder nesse momento para vencer a sua vida, todos os obstáculos, para vencer a sua vida todas as situações adversas. Receba força, receba bênção, receba poder para superar e viver em paz. Deus é com você. E todos os passos que você der, com certeza,
estarão sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Deus é com você. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus, por essa palavra, por essa direção e por todos os frutos que vamos colher desse trabalho. Nós chamamos amém. Amém, amém.